pandemia não tem sido fácil para ninguém e tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento e têm procurado consultórios médicos, psicológicos, psiquiátricos. Então, o objetivo aqui hoje é conseguir levar algumas dicas para o dia a dia, né? Para o nosso dia a dia, para que a gente possa começar se ajudando. Eu vou me apresentar para vocês saberem o que eu faço, por que eu estou aqui hoje. Eu sou Valéria Sombini, eu sou psicóloga, pedagoga e psicopedagoga, sou sócia proprietária na Clínica de Bem-Estar e Saúde Estúdio Atena e já há vários anos eu auxilio pessoas através de atendimentos individuais a crianças, adolescentes e adultos, principalmente em casos de depressão, de ansiedade e dificuldades de relacionamento. Auxilio também através da terapia familiar, mediação de conflitos, ajudando a restabelecer uma comunicação saudável entre os familiares, a harmonia e o respeito nas relações. E faço também orientação à pais, ajudando pais e filhos a superarem dificuldades de convívio, criando um ambiente de diálogo mais assertivo, planejando e organizando as rotinas e construindo as regras e limites para o bom desenvolvimento dos mesmos. Então, agora a gente vai focar no nosso tema central, que é a saúde mental na pandemia. Fiz um levantamento geral dos principais desafios que eu tenho percebido nos pacientes, no consultório, e vou compartilhar aqui com vocês também. No tema de hoje nós vamos abordar 4 assuntos. O primeiro vai ser efeitos causados pela pandemia nos indivíduos, o que fazer, como identificar e a hora de pedir ajuda. 2. A importância do planejamento, da rotina diária para a manutenção da saúde mental, porque muito se fala nisso, se bate muito nessa tecla, mas a gente não entende o porquê disso, por que a gente precisa dessa rotina, dessa disciplina, desse planejamento. 3. Nós vamos falar da importância do diálogo, da comunicação assertiva e expressão de sentimentos nas relações para manter o equilíbrio e a harmonia no lar, que também é um grande problema, né? Nesse período onde as convivências ficaram ali muito mais próximas e o tempo que se passa junto, às vezes num espaço restrito, tem dificultado bastante essa questão. E 4, nós vamos falar do home office versus planejamento e rotina dos filhos, né? Para quem é papai e mamãe aí, porque é um grande desafio, tá bom? E mexe com a saúde mental de toda a família. Então, esses vão ser os assuntos abordados aqui hoje. Eu levantei aqui alguns desafios, então, de pessoas que têm me procurado, tá? Na clínica, e basicamente eles são comuns à maioria das pessoas, mas principalmente são a dificuldade de manter o equilíbrio emocional frente a tantos medos, inseguranças, angústias e ansiedades, lidar com o distanciamento físico de pessoas queridas e com a solidão e desesperança, resolver conflitos familiares e de relacionamento, né, que eu acabei de passar ali no slide anterior, que ficaram mais difíceis entre casais, entre familiares, entre pais e filhos, de dar conta de aprender a exercer várias funções em curto espaço de tempo e que nós não estávamos acostumados a fazer antes, e isso envolve diretamente a gestão do tempo ligada a planejamento, lidar com o estresse e cansaço e ainda assim conseguir cuidar da saúde, e lidar com dificuldades financeiras, com a depressão, que é algo que tem também aparecido muito, né, nas queixas, entre outros problemas. Tá? Então, esses são desafios comuns à maioria das pessoas que têm procurado ajuda nesse momento. Eu queria trazer aqui também uma reflexão sobre os benefícios ao tratarmos dessas questões, tá bem? Os ganhos ao superarmos essas dificuldades e por isso a importância da gente buscar uma ajuda especializada nesse momento, tá bom? Bom, benefícios que a gente tem, né, ao superar esses desafios do momento. Reestabelecer a saúde emocional e física, voltar a se sentir bem, mais realizado, satisfeito, feliz, confiante e seguro,
voltar a sentir prazer nas relações e nas coisas, né? Voltarmos a ter interesse nas coisas que nós gostamos de fazer, sentir-se mais produtivo e motivado, ter mais equilíbrio entre o tempo dedicado ao trabalho, ao lazer e à família, sentir-se vitorioso na missão de criar bem os filhos, estabelecendo limites e deixando de se sentir exausto, culpado e incapaz, realizar tarefas e obrigações de forma organizada, ganhando tempo e sem tanto desgaste, criar uma parceria de vida ainda maior com nossos familiares de forma cooperativa, fortalecendo esses vínculos afetivos e de confiança, e resolver questões importantes em nossas vidas que talvez já estivessem lá, já existissem e que nós não tínhamos consciência ou não soubéssemos como lidar. Então esses são os ganhos que a gente tem, né, em buscar ajuda e conseguir recuperar a nossa qualidade de vida. Eu resolvi trazer aqui um pouquinho da minha história pessoal e profissional aqui, vocês já vão entender o porquê que eu resolvi falar sobre isso, tá? Eu acho que faz sentido porque muitas das questões que têm surgido durante a pandemia de saúde estão ligadas com depressão, com transtornos de ansiedade, com estresse. E eu não quis ficar descrevendo aqui uma coisa muito técnica e trazendo os sintomas de cada uma desses transtornos aqui para vocês, para isso não ficar tão maçante, tá bem? Então eu resolvi falar um pouco da minha história de vida e vocês já vão entender o porquê disso. Eu encontrei força emocional para passar por esse período atual de isolamento, de incertezas, de inseguranças e de angústias na minha história. Tá? Hoje eu me considero uma pessoa feliz, realizada, tanto na vida profissional como na vida pessoal, né? Na vida profissional, no consultório. Eu vivo do consultório hoje, eu já tive outra profissão anteriormente. Trabalhei 16 anos na área de educação, né? Como pedagoga, diretora, orientadora escolar, enfim. E na vida pessoal, no meu casamento, conquista da nossa casa própria, construção da minha família. Nós temos uma filha de 11 anos, pré-adolescente, e mesmo nesse período de pandemia, de adaptação, de mudança, de transformações, nós conseguimos aí conciliar tudo isso de forma saudável. E inclusive nesse momento eu acho que consegui trazer para minha vida mais qualidade de vida, com mais tempo para mim, para minha família, e para o lazer e para cuidar melhor da minha saúde, tá? Eu tô trazendo o meu exemplo, na verdade a minha história, não o meu exemplo, porque nem sempre foi assim. Eu passei por muitas coisas difíceis e dolorosas e que alguns de vocês podem estar passando agora com a pandemia. E é por isso que eu resolvi falar de mim também e de me incluir nesse barco, tá bom? Há 20 anos eu tive uma depressão grave, com crises de ansiedade e um quadro de estresse, desenvolvi uma gastrite nervosa. Isso porque eu passei por perdas de pessoas próximas e entes queridos, perdas bruscas aí, vivi lutos que foram muito difíceis. Passei por um término de relacionamento e além disso eu tinha uma autocobrança excessiva para conseguir minha independência financeira e um bom emprego logo que eu me formei. E com todas essas coisas acontecendo, eu acabei desenvolvendo essa depressão grave. Eu vou citar aqui alguns sintomas de depressão, de ansiedade que eu tive. Como eu disse para vocês, eu prefiro trazer de uma forma mais prática, que vocês se enxerguem no dia a dia e consigam identificar isso na vida de vocês, caso esteja acontecendo, para buscar uma ajuda, do que ficar aqui descrevendo esses transtornos de uma forma muito técnica, tá? Então, assim, sintomas que eu tive na época foram sintomas físicos de insônia, dores no corpo, baixa imunidade, cansaço extremo, confusão mental, queda de cabelo. Eu tive uma queda de cabelo muito significativa, falta de apetite, né? Alteração aí no apetite, eu perdi 7 quilos. Sentimentos de baixa autoestima e pensamentos negativos, repetitivos e constantes, irritabilidade, dificuldade de organização, de planejamento, de atenção, de concentração e memória, o que me levou na época a prejuízos no trabalho,
um sentimento de incapacidade, de falta de autoconfiança muito grande, dificuldades nos relacionamentos interpessoais, falta de esperança de que as coisas pudessem melhorar novamente um dia, e isso veio com sentimentos de insegurança, medos, e eu estava sempre num estado de alerta, né? Como se eu estivesse ali no meio da selva olhando para um leão todos os dias, né, da minha vida, e o corpo reage dessa forma, né? O estresse, a tensão, o corpo sente tudo isso. Isso principalmente no transtorno de ansiedade. E isso me afetou de tal maneira que eu deixei de exercer a minha profissão por muito tempo, justamente devido à minha condição de saúde. É um sentimento da gente estar no fundo do poço mesmo. Por que nós estamos assim? Será que tem razão para a gente estar realmente sentindo tudo isso na pele? Com toda certeza sim, né? Nós percebemos a fragilidade da vida, então existe um medo real de adoecer, de morrer e de perder quem a gente ama, tá? Nós deixamos de ter contato físico com outras pessoas, então surgiu o medo do toque, a falta de expressão do carinho, do amor, e isso tem gerado sentimentos de solidão, de tristeza, de rejeição, de saudade. Nós quebramos a ilusão que nós tínhamos de controle, de termos controle das coisas, né? Então a pandemia veio mostrar que a gente não tem controle de nada, mas isso acabou gerando insegurança sobre o futuro, sentimento de impotência, de frustração, de desesperança, casos aí de quadros depressivos, ansiedade, como eu já falei, e ficamos perdidos. Nos sentimos realmente perdidos, tá? Tudo isso acontecendo junto acaba desequilibrando a nossa saúde, e aí surgem aqueles sintomas que eu trouxe aqui também: estresse, insônia, distúrbios de alimentação, às vezes compulsões, tá? Então, compulsões por alimentação, bebida, algum outro tipo de vício, desmotivação e cansaço, dores no corpo, taquicardia, sudorese, falta de energia, às vezes um problema de pressão e alterações hormonais e muitos outros, tá? Então a saúde toda desequilibra por conta do emocional. Nossos adolescentes estão sentindo tem um sentimento muito forte de perda, como fosse um luto mesmo, pelo afastamento das amizades e dos entes queridos. Sentem que eles estão perdendo tempo e esforço, né, em relação a estudos, vestibular, profissão. Eles estão com muita insegurança sobre conseguir um primeiro emprego, sobre as relações amorosas, sobre a independência financeira, realização dos seus sonhos, e tudo isso foi adiado sem previsão de retomada. Então, os adolescentes eles estão sofrendo um impacto muito, muito grande mesmo. Eu diria assim, em alguns casos avassalador, muito maiores, tá? Crianças e adolescentes do que inclusive nos adultos. Pessoas que iam se casar, queriam ter filhos, comprar uma casa, abrir um negócio, tiveram muita dificuldade de aceitar que nada disso aconteceria agora, e aí vem um sentimento muito característico aí de insatisfação, impotência, fracasso, baixa autoestima. As dificuldades financeiras para quem não pode trabalhar e preocupação constante para aqueles que têm que sair de casa, se expor ao risco e acabar expondo os seus familiares também. E, por último, aí, o que todos nós mais passamos, né? Fica mais evidente que é a sobrecarga de tarefas acumuladas, os desafios de aprender e a fazer coisas que não fazíamos antes, de assumir o papel da escola na educação dos filhos e ainda assim manter a produtividade no trabalho. Tá bom? Então, não é pouca coisa o que nós estamos passando, é muita coisa. E não é à toa que nós estamos desenvolvendo todos esses transtornos e essas questões de saúde. Então, dito tudo isso, né, a grande pergunta o que fazer? Qual o caminho? Como é que a gente faz para sair disso? E aí, o
caminho vai ser sempre esse, né? Reconhecimento e aceitação, ação, transformação, e aí sim a gente vai chegar na superação. É um caminho que não é rápido, não acontece da noite pro dia, e por isso a gente tem que buscar ajuda o quanto antes. Então, o primeiro passo aí, o start inicial, é reconhecer e aceitar as consequências de tudo isso que nós estamos, da pandemia, de tudo isso que nós estamos passando. Agir significa eu dar um primeiro passo, né? Eu buscar ajuda, eu pedir ajuda de amigos, conversar com meus familiares, pedir ajuda das pessoas próximas, procurar grupos de apoio, terapias, tratamento médico, tudo que tiver ao nosso alcance. E na transformação, nós precisamos replanejar a nossa rotina diária, fazer as mudanças de hábitos necessárias, né, como alimentação, sono, descanso, atividade física, reorganizar o tempo de trabalho, das tarefas do tempo, o tempo de descanso e o lazer também, né? A gente conseguir conciliar tudo isso, melhorar a comunicação e o diálogo, a expressão de sentimentos, a negociação nas relações, né? De uma maneira mais assertiva, e reestruturar e reorganizar a rotina, regras, tarefas dos filhos também, tá? Reconstruindo ou construindo limites e reestabelecendo a relação de respeito e confiança dentro de casa.